Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Duarte Guimarães, sou agente gestor e conselheiro do Savim, e este é mais um vídeo do canal do nosso sindicato. A todas as pessoas que estão chegando aqui neste nosso modesto espaço na internet, sejam bem-vindas e fiquem à vontade. Neste vídeo, eu tenho a satisfação e a alegria da presença e da participação da Clarê Fortunato, que é agente gestora e conselheira do Savim, e nós vamos falar neste vídeo sobre a bonificação de resultado que a prefeitura pagou para algumas carreiras, alguns servidores. O que é essa bonificação? Quem tem direito a essa bonificação? O pagamento destes valores, desse benefício, foi justo para todo mundo? Sobre estes assuntos que nós vamos conversar neste vídeo. Então, fiquem ligados, se inscreva no canal, comente, compartilhe o vídeo. Não se esqueça de dar o like no vídeo. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Muito bem, pessoal. Então, é o seguinte, olha, nós vamos falar nesse vídeo sobre a bonificação de resultado que a Prefeitura de São Paulo está pagando para algumas carreiras. E hoje eu tenho a alegria da minha amiga Clarê, que está aqui para participar desse vídeo. Ela vai esclarecer, trazer várias informações importantes e relevantes sobre essa bonificação. Clara, muito obrigado por participar do vídeo. Seja bem-vinda aqui no nosso vídeo. Obrigado pela sua disponibilidade. E eu quero já começar te perguntando o seguinte: o que é essa bonificação? Claro, quem tem direito dessa bonificação? Tem gente que chama bonificação de resultado, tem gente que chama bonificação de pandemia, bônus do Covid. Explica para a gente isso, por favor. Seja bem-vindo. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço, Fernando. Eu acho que a gente tem sempre que ficar feliz tendo uma oportunidade para esclarecer as coisas referente à nossa carreira. Então, Fê, vamos lá. Essa bonificação de resultados, ela foi instituída por uma lei de 2019, né? Precisamente 31 de outubro de 2019, é a Lei 17.224. Por que ela foi instituída, essa lei? Para atender a uma determinação que existe na Lei Orgânica do Município. Então, a Lei Orgânica do Município, ela não prevê a bonificação, mas ela prevê um programa de metas de cada gestão. Então, todo prefeito, ele tem que apresentar o programa de metas dele. E no final, e durante a administração, ele vai informando a porcentagem do que foi alcançado, esse tipo de coisa. E cada departamento da prefeitura, ele tem que apresentar para o prefeito as suas metas, né? Aí eu não sei se você teve a oportunidade, enquanto você estava... não, como a lei é depois, você não teve isso, mas os supervisores que estão, os agentes gestores supervisores que estão na supervisão, na validade dessa lei, eles vão lembrar que eles tiveram que reunir a equipe e determinar qual é a meta que eles querem alcançar, né, que eles pretendem alcançar durante o ano, certo? Baseado nisso, e falando da nossa carreira, porque todo mundo tem que apresentar. Então, falando da nossa carreira, o supervisor tem que reunir a equipe e determinar lá um programa que vai ser alcançado durante o ano, passa aquilo para o coordenador e aquilo vai subindo e faz parte de todo o programa de metas instituído pelo prefeito. Né? Baseado nisso, o prefeito da época, né, de 2019, ele instituiu uma bonificação de resultados. Então, essa bonificação de resultados, esses resultados são quanto que foi alcançado das metas estabelecidas, certo? Então, por aí, você vê que isso não tem nada a ver com a pandemia, né? A lei é de 31 de 10 de 2019, tá?
Então, o que aconteceu? A confusão que aconteceu foi que, iniciada a pandemia, o decreto regulamentador dessa lei, ele é de dezembro de 2019, ele já estava em vigor. Aí começou a pandemia. O prefeito, o Bruno Covas, ele foi à mídia e isso foi em março, já que a pandemia estava no ar, já estava começando, na verdade, e ele falou que o pessoal estava trabalhando, muita gente na linha de frente, ia retirar, ia instituir o programa, o teletrabalho, e aqueles que estavam na linha de frente, ele estava agradecendo, inclusive iam receber uma bonificação, a bonificação de resultados. Então, se entendeu naquele momento que era uma bonificação para aqueles que estavam na linha de frente trabalhando na pandemia. Na verdade, não é uma bonificação a que todos os servidores têm direito, né, desde que alcançados os resultados estabelecidos nas metas por cada um. Tá? Entendi. Agora, existe, assim, algumas pessoas, algumas carreiras, elas não receberam, elas ficaram de fora. Quais carreiras que são essas e por qual motivo que elas acabaram não recebendo? Perfeito. A lei 17.224, ela estabelecia no seu artigo, acho que deixa eu ver aqui, é o parágrafo único do artigo 1º da lei. Ele é bem claro, ele diz assim: o disposto nesse artigo não se aplica aos ocupantes do cargo de auditor fiscal. Ponto. A única carreira excluída na lei foi o auditor fiscal, né? Então, ela é bem clara. O que aconteceu depois? Com a edição do decreto, o decreto resolveu inovar a lei, uma coisa que não é cabível. O decreto ele pode esclarecer a lei, mas ele não pode mudar o sentido, mudar o que foi a letra da lei, né? Ele não pode. Quando veio o decreto, o que ele fez? Ele excluiu, além dos auditores, ele excluiu os agentes visitores, a Guarda Civil Metropolitana e os profissionais da educação. Esses três foram excluídos do recebimento da bonificação e eles justificaram. Eles disseram que, aí até eu vou ler para você, para não ficar, para a gente entender direitinho. Então, o decreto 59.163, de 27/12/2019, ele diz assim, que no período do ciclo do programa de metas de 2019-2020, porque assim, o programa é para todo o período do prefeito, né? Todos os 4 anos, mas todo ano tem um ciclo, né? Então, do ciclo de 2019-2020, ele diz assim, o decreto: não farão jus à bonificação de resultado os ocupantes do cargo de auditor fiscal tributário, perfeito, estava na lei, e aí ele inventa, né? Inova, na verdade, né? E, em razão do atual estágio de reestruturação do modelo de pagamento de gratificações de produtividade e dos prêmios de desempenho, as categorias ou grupos de agentes públicos que recebam as seguintes verbas vinculadas a metas de produtividade. Então, aqui, o que ele faz? Ele iguala a meta de produtividade com as metas com as metas do programa de gestão, certo? Aí ele exclui a gratificação de produtividade, aqueles que recebem a gratificação de produtividade nos termos da lei, da 10.224, que é aquela que criou a nossa carreira, exclui o pessoal da educação, né, os profissionais da educação, por conta do prêmio de desempenho educacional que eles recebem, nos termos da lei específica, né, deles, da 14.938, de 2009, e o prêmio de desempenho em segurança urbana, que é o prêmio que os
a Guarda Civil Metropolitana recebe também, baseada numa lei de 2011, específica também da carreira deles. Então, e a justificativa? Então, no nosso caso, vamos nos ater ao nosso caso, aqui está bem claro, não vai pagar em razão do atual estágio de reestruturação do modelo de pagamento de gratificações de produtividade. Por quê? Porque nós temos um processo que estava revendo a nossa produtividade, né? Então, esse prêmio de desempenho, tanto da educação como da Guarda Civil Metropolitana, eles também se renovam a cada ano. Então, por conta disso, resolveram não pagar. Fica bem claro que isso não estava na lei. Inclusive, aí a justificativa foi por quê? Porque os auditores recebem produtividade, nós recebemos produtividade, a Guarda Civil recebe prêmio e a educação recebe prêmio. Só que a própria lei que instituiu a bonificação, ela no artigo 2º, no parágrafo 2º do artigo 2º, ela diz assim: o pagamento da bonificação por resultados é compatível com outras verbas vinculadas à produtividade ou vantagens da mesma natureza. Então, a lei garante isso, ela diz que a bonificação é compatível. No entanto, no momento do cálculo dessa bonificação, né, porque essa bonificação não é fixa, ela tem um cálculo, né, que engloba vários itens, depois a gente pode ver isso. Então, no momento do cálculo da bonificação, deverá ser excluído o valor da produtividade. Então, é isso que devia acontecer. Nós tínhamos que receber, mas no cálculo de quanto a gente vai receber pela bonificação, exclui a produtividade. E o que eles fizeram? Eles simplesmente excluíram a gente da bonificação. Nós, os auditores, a Guarda Civil e os profissionais de educação. Foram esses profissionais que ficaram fora por inovação do decreto, sendo bem claro que decreto não pode mudar o sentido da lei. Pelo que eu estou entendendo, então, o decreto ele acabou limitando mais os direitos que a lei não tinha limitado. E, se você pegar a legislação, lá fala explicitamente dos auditores, mas os fiscais, eles não têm obstáculo nenhum para receber, né? Isso foi uma coisa da administração do governo, do decreto, que é do executivo. Sim. Agora, você acha que é justo isso, Clá, a gente ficar de fora, já que, primeiro, foi vendida essa bonificação como uma bonificação para quem estava na linha de frente do Covid? Isso saiu amplamente, a gente vai colocar até notícias aqui depois dos jornais falando. O próprio prefeito falou isso. Se você pegar as carreiras que trabalharam de frente, inclusive com vários problemas de contaminação, todas as nossas dificuldades aí para conseguir combater a pandemia, os fiscais são os que estão na linha de frente. Então, assim, é justo a gente ficar de fora? Não é justo ficar de fora, e não é só por conta desse trabalho que a gente está num período específico, né, na linha de frente do trabalho. Mas, independente disso, a lei ela é bem clara. Todo servidor público que os efetivos, os admitidos, os contratados, com exceção dos aposentados, é lógico, né? Todos esses têm o direito a essa bonificação de resultados. Mas é importante que a gente deixe bem claro aqui que a bonificação de resultados é isso, ela está baseada numa lei que está atendendo a lei orgânica do município. Tem nada a ver com pandemia, você vê que ela foi instituída antes da gente estar com o período oficial da pandemia, né? Então, assim, ela não é uma bonificação para quem está trabalhando na linha de frente, não é isso. Ela é uma bonificação por meta
por alcance de metas de resultado, né? No cálculo dela entra várias coisas, inclusive assiduidade, entra meta global, meta individual, entra todo esse cálculo. E desse cálculo tinha que ter sido excluído o que a gente recebe de produtividade. Então, com certeza, a gente ia receber não o valor como o pessoal recebeu, e na prática, o que dá para perceber é que mesmo o que está determinado, acho que é no artigo 4º da lei, que fala como é que faz o cálculo para dizer quanto que cada um vai receber de bonificação. Na prática, o que aconteceu? Como estava naquele meio da pandemia, a gente ainda está, então, nesses 2 anos, tanto 2020 como 2021, foi simplesmente pago o salário, né? O salário que a pessoa já recebe. Então, ele teve aí um salário a mais de bonificação. E aí, isso varia de acordo com o salário da pessoa, né? Então, você teve, na primeira bonificação, eu estava na Vila Mariana como supervisora e eu tive que assinar alguns processos onde alguns engenheiros, com a bonificação de resultado, somado ao salário, ultrapassou o teto, né, o teto estabelecido em lei, então eles tiveram que renunciar a uma boa parte da bonificação, né? Mas, enfim, todo mundo recebeu praticamente um salário, né? Foi isso que aconteceu. Justo não é, lógico, porque está errado, né? E principalmente porque no lugar não foi, ainda que fosse cumprido o que estava no decreto, né? Se nós tivéssemos recebido a produtividade revalorizada, como está sendo pleiteado, a gente até podia estar um pouco mais satisfeito, né? Tá bom, não recebeu a bonificação, mas foi feito uma adequação da produtividade. O que foi feito para a educação e para a Guarda Civil. Eles tiveram o prêmio deles, conforme está descrito no processo. E nós ainda estamos aí brigando pela valorização da nossa produtividade. Mais uma vez, os fiscais ficam de canto, né, Clara? Que triste isso. É muito impressionante. Triste. É muito triste porque... Contra essa injustiça que a gente percebe claramente que foi uma interpretação errônea, no mínimo errônea, se não dizer maldosa, aí, o que o sindicato, o que o Savim está fazendo, está propondo, está agindo para poder proteger os direitos e os interesses dos fiscais aqui de São Paulo? Na época, em 2020, quando foi pago, em seguida, a gente sabe que a diretoria atual, né, eles tinham entrado com um pedido administrativo, explicando, né, pedindo explicações por que não tinha saído a bonificação de resultado. Na interpretação da Secretaria e acho que foi da Secretaria de Gestão mesmo, foi de que a gente recebia produtividade, então não tinha direito à bonificação de resultados, né? Aí, por conta disso, o jurídico do Sindicato dos Agentes Gestores entrou com um pedido judicial explicando essa divergência entre a lei e o decreto, mas até o momento a gente não tem ainda um resultado concreto para dar, né, para o pessoal. Ok, então. Olha, Clá, muito obrigado por participar desse vídeo. Eu acho que é muito importante a gente trazer essas informações, esclarecer os associados e os servidores públicos dessa diferença. Eu acho que no começo nós acabamos tendo aí uma certa confusão mesmo de qual que era aí a motivação do pagamento dessa bonificação. Foi muito esclarecedora as suas informações, muito obrigado. E se você quiser mais informações sobre benefícios, bonificação aqui da cidade de São Paulo, de qualquer cidade, você pode deixar nos seus comentários, que a gente vai procurar trazer informações para vocês.
Este é o vídeo que a gente queria trazer aqui para vocês hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem mais alguns detalhes e informações, pode deixar aqui no comentário. Nós teremos o maior prazer de responder. Clary, muito obrigado pela sua participação. Espero que a gente se encontre em breve em outros vídeos. Não se esqueça de dar um like no vídeo, comentar e compartilhar o vídeo. É muito importante, gente, se inscrever no canal. Quanto mais gente inscrito, mais a gente consegue ter visibilidade no YouTube, mais o algoritmo do YouTube entende que fiscalização de atividade urbana é um assunto relevante na internet. Então, eu conto com a sua ajuda. Muito obrigado. Claro, se você quiser despedir, eu vou deixar você falar e depois a gente já encerra. Muito obrigado, até a próxima. Eu só queria agradecer e fico à disposição para esclarecer alguma coisa que o pessoal queira perguntar depois, a gente vai se falando. Eu gosto muito da legislação, né? Gosto de estudar. Então, estou sempre à disposição, Fernando. Tá ótimo, então. Muito obrigado, Clara. Tchau. Tá, tchau, tchau. Tá em algum outro canto, é um view que tá cheio de quadradinho, assim. Aí clica ali. Mais bate-papo, configuração da reunião. Pode ser, então, que seja isso, porque o meu aparece diferente. Eu já tô do seu ladinho aqui. Tá. Mas eu acho que... Você tá gravando do seu, né? Então, vamos gravar, sim. Você tá gravando do seu, porque se o meu não tá gravando, tá gravando do seu computador. Então, vai aparecer do jeito que tá aí para você. Então, perfeito. Perfeito. Eu só tô achando... Só tá escuro aqui para mim, mas eu não tenho outro jeito. Eu tô com a janela aberta. Você tá vendo muito escuro? Tá muito escuro? Não, tá luz em você. Tá luz em você. Atrás é escuro mesmo, mas em você tá luz. Eu acho que tá bom assim. Como que tá comigo? Então tá bom então. Bom, é assim, esse Zoom aí, ele gratuito, ele